Deus sabe a hora certa de colocar cada semente em cada terra. E essa semente tem brotado no meu coração, e dando honra a quem tem honra, parte dessa mensagem é mérito da pastora Valquíria, porque ela estava se preparando para ministrar no início de culto aqui um dia, e a gente começou a conversar, e Deus foi alimentando o meu coração com esta palavra que eu quero compartilhar com você nessa noite. Segunda carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo de número 2, e eu quero ler com você o versículo 14 e o versículo de número 15. Vou ler aqui no telão para ficarmos todos na mesma versão. Graças a Deus que sempre nos conduz triunfantemente em Cristo, e por nosso intermédio exala a fragrância do seu conhecimento em todo lugar. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e entre os que estão perecendo. Quando Paulo escreve este texto para a igreja de Corinto, ele está narrando para eles, ou contando para eles, parte de uma viagem que ele está fazendo, vindo de Éfeso em direção à Macedônia, e ele vai parar numa cidade, onde ele espera, naquele lugar, se encontrar com um amigo dele, chamado Tito, que está vindo na direção contrária, mas vai fazer uma escala ali também. Então, nesse momento, se você já foi numa rodoviária, num porto, no aeroporto, esperar alguém chegar, aquela ansiedade, você olhando para todos os lados, procurando na multidão um rosto amigo, e há um desencontro. Paulo não encontra Tito, ele não encontra o seu amigo, e ele diz: eu fiquei triste por não ter encontrado Tito. É como se Paulo tivesse ficado um pouco deslocado no meio das pessoas, pessoas indo, pessoas vindo, pessoas de bem, pessoas de mal, pessoas com boas intenções, pessoas com más intenções, e ele está ali, olhando para rostos desconhecidos. E quando ele faz essa narrativa, ele abre um parênteses, porque Paulo é muito espiritual, ele não consegue ficar apenas numa narrativa humana. Ele diz: não, há alguma coisa aqui para transmitir Jesus para as pessoas. Então ele começa a fazer referência a algo que era muito comum no Império Romano, em todos os territórios com influência ou domínio dos romanos. Imperadores, generais costumavam desfilar triunfantemente, exibindo para as pessoas os seus tesouros conquistados, os seus espólios de guerra, os seus prisioneiros, os seus escravos, os soldados que eles derrotaram. Então eles caminhavam pelas ruas, exibindo para as pessoas as suas vitórias. Era o triunfo. E os súditos, os moradores das cidades, ficavam encantados com aquilo, queriam ver a glória do seu imperador, a glória do seu general. E era comum que as pessoas fossem para as ruas deste desfile, levando incensos, para perfumar o caminho, para que o seu imperador, para que o seu general vitorioso caminhasse triunfantemente. Talvez naquela cidade estivesse acontecendo alguma coisa assim, por isso Paulo foi atinado nessa direção. Não dava para esconder aquela caminhada triunfal do imperador, não dava para esconder, porque se você não estivesse vendo, você estava ouvindo barulho. Se você não estivesse ouvindo barulho, você sentia o cheiro dos incensos pelas ruas. E Paulo então leva isso para um contexto espiritual, dizendo: graças a Deus que sempre nos faz triunfar
estou aqui, no meio de pessoas estranhas, desconhecidas, não conheço o coração de um, não conheço o coração de outro, não conheço a intenção de um, não conheço a intenção de outro. Tem gente aqui que vai para o céu, tem gente aqui que vai para o inferno. Não é mérito meu, não é jurisdição minha essa definição, mas entre eles eu caminho triunfantemente em Cristo. Em outros textos, Paulo vai dizer que ele era prisioneiro de Cristo, e o que ele está dizendo é o seguinte: o triunfo é de Cristo, e eu caminho com Ele. Que eu seja o desposo, que eu seja um escravo, que eu seja o prisioneiro, mas eu caminho triunfante em Cristo. E durante essa caminhada, por meio de nós, se manifesta em todo lugar a fragrância do conhecimento de Deus, porque para Deus nós somos o bom perfume de Cristo. Bom, o que Paulo está dizendo é que nessa caminhada tem gente que vai te ver, tem gente que vai te ouvir, mas mesmo quem não te vê e mesmo quem não te ouvir, vai sentir o cheiro de Cristo. Uns para salvação, outros para condenação, mas ninguém vai ficar impassível. Alguns naquele grande dia vão estar entre os cidadãos dos céus, outros vão estar aqueles que foram condenados à perdição eterna, mas ninguém vai poder dizer que não sentiu o cheiro. Porque quando você caminhava triunfantemente em Cristo, eles te viram, eles te ouviram, eles sentiram o aroma de Cristo em você, e através do cheiro de Cristo impregnado na sua vida, eles tiveram conhecimento de Deus, do convite que Deus faz, acesso à graça, acesso à misericórdia. Alguns vão se encantar com esse cheiro, vão ser atraídos por esse cheiro, e vão querer cheirar assim também, e vão conhecer profundamente a Cristo, ao seu amor, a sua graça, ao seu perdão, a sua salvação. Outros vão ignorar esse cheiro, vão desprezar esse cheiro, dizer eu não quero, e vão rejeitar Jesus. Mas você vai ter deixado a sua marca, por onde você passar. Nós somos o cheiro que agrada a Deus, porque nós exalamos o perfume de Cristo, e o perfume de Cristo revela a Deus às pessoas. Irmão, e curioso que eu sou, mas não tenho predominância sobre o assunto, eu fui fazer algumas pesquisas. Perfume. Ora, o perfume é uma mistura, óleos, água, álcool, mas basicamente a função do perfume é proporcionar uma agradável e duradoura fragrância de aromas a diferentes objetos, modificando o odor natural de algumas coisas, principalmente do corpo humano. Então a gente passa perfume para cheirar melhor. Então o perfume altera, modifica, ele sobrepõe ao natural. É uma fragrância duradoura. Aí vem a minha curiosidade, mas o que é uma fragrância? A fragrância é um cheiro único, uma combinação de essências, que é emitida a partir da formulação de uma colônia ou um perfume. Outra curiosidade, então, o que é essência? Essência
é aquilo que define a natureza profunda de uma pessoa, de um objeto ou de uma ideia. Refere-se àquilo que é fundamental, ao núcleo que dá identidade e sentido a alguém. Perfume de Cristo, essência ou fragrância do conhecimento de Deus, nos modificando completamente, tirando de nós o cheiro do pecado, tirando de nós o cheiro da morte, tirando de nós o cheiro da corrupção, o cheiro da vergonha, o cheiro da condenação, e nos colocando um aroma que provoca impacto no céu. Não, o céu não está se importando com a sua aparência aqui nessa noite. Isso não vai ter impacto no céu. O céu não vai ficar impactado se você acertou ou errou a nota durante o louvor. Não vai ficar impactado. Mas o céu sente cheiro. Enquanto você adora, sua adoração, enquanto você ora, sua oração sobe como perfume suave. É Deus olhando para Jesus e falando: filho, alguém lá na terra está usando o seu perfume. Nossas orações perfumando o paraíso, nosso louvor transcendendo a atmosfera, o espaço, o universo, chegando até o trono de Deus e fazendo Deus se levantar, Deus se mover, Deus estendendo a mão, satisfeito com o aroma que ele sente. Vocês sabiam que na Bíblia existe uma receita de perfume dada pelo próprio Deus? Está lá em Êxodo, capítulo 30, do verso 34 ao 37, eu não vou ler ele inteiro, porque é muito técnico, é sobre a arte dos perfumistas. Mas quando Deus estava ensinando o povo a fazer um incenso para adoração, Deus disse: eu faço questão que tenha 3 elementos no perfume que vocês vão ofertar a mim. E Deus exige estoraque, Deus exige onixa e Deus exige gálbano. Deus deu esses 3 ingredientes. Estoraque, um arbusto que produz um tipo de mirra que goteja. É uma resina perfumada que não se obtém através de corte, através de quebra. A planta entrega voluntariamente, espontaneamente, ninguém pede. O sol nasce, ela goteja perfume. O sol se põe, ela goteja perfume. É dia, ela goteja perfume. É noite, ela goteja perfume. A onixa, um molusco tirado do fundo do mar. Eles desciam em águas profundas para tirar um molúsculo que, quando a casca era moída e queimada, liberava um cheiro agradável. Porque adoração perfumada vem de dentro, vem do íntimo, vem da alma, vem do coração. Irmão, adoração não sai da boca. Davi é tão profundo que ele dizia para Deus esquadrinhar os seus rins. É o mais interno que eu tenho, é de lá que tem que vir. É espontâneo e profundo. Mas o terceiro componente era o gálbano, que era um arbusto que nascia no deserto, e você passava, não sentia cheiro nenhum. Mas quando as folhas eram trituradas, quando os galhos eram quebrados, o cheiro agradável se espalhava no ar. Porque na adoração perfumada,
tem que ser espontâneo, tem que ser profundo, mas tem que ser quebrantado. Por isso que às vezes dói. Por isso que às vezes a sua adoração mais genuína, mais verdadeira, é regada com lágrimas. É por isso que às vezes Deus te espreme. É por isso que às vezes Deus te moe, para que você libere o melhor que existe nas suas folhas e nos seus galhos. Adoração que perfuma o céu, espontânea. Quando eu estou feliz, quando eu estou triste, quando eu estou bem, quando eu estou mal, não interessa, eu vou louvar, eu vou entregar, eu vou orar, eu vou cantar. É de verdade, é profundo, é gerado no meu interior, é gerado na minha alma, é gerado no meu espírito. E quando eu sou moído, e quando eu sou triturado, e as pessoas acham que finalmente vão sentir o cheiro ou o odor da minha murmuração, da minha lamentação, o inferno é surpreendido com o aroma de uma adoração que sobe e perfuma o céu. Meu irmão, se tu ler Apocalipse capítulo 5, versículo 8, e depois você lê Apocalipse capítulo 8, pelo menos os primeiros versos, você vai se deparar com a seguinte cena: João olhando o trono de Deus, e chegam-se anjos diante do trono de Deus, com um incensário na mão, e o anjo vai alimentar o incensário com incenso. E quando o incensário é alimentado com incenso, deitado sobre o trono, ou sobre o altar que está diante do trono, e aquele incenso começa a queimar, com um fogo produzido do céu, João descreve que ele começa a sentir o perfume. E quando o perfume se espalha pelo céu, e o anjo pega o incensário, retira o que está no incensário e lança sobre a terra, João diz que ele via relâmpagos, trovões, terremotos, o céu e a terra sendo sacudido. E ele vai perguntar: que produto é aquele que vocês colocaram no incensário? Que substância é essa que o anjo colocou no incensário, que perfumou o céu e abalou o universo? E o anjo diz para ele: são as orações dos santos que estão na terra. Nossa adoração, nossa oração tem potencial de perfumar o céu, abalar o universo. Quando um joelho toca a terra, o universo estremece. Irmão, nós cansamos de citar aqui sobre o poder da oração de um justo. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, e nós às vezes nem paramos para mensurar o poder que isso tem. Quando é espontâneo, quando é profundo e é quebrantado, céu perfumado, universo sacudindo, a mão de Deus ativa, operante, responsiva ao clamor dos seus filhos. Irmão, isso que eu emito, isso que sai de mim, tem esse poder de promover impacto nas regiões celestiais. Que impacto! A minha presença, quem eu sou,
exalando o cheiro de Cristo, pode causar na terra, nas pessoas à minha volta. O bom cheiro de Cristo em mim, que tipo de transformação isso pode causar nas pessoas, na sociedade. Quem é capaz de produzir uma oração que perfuma o céu? É porque ele é detentor dessa marca inerente a todo cristão, da qual Paulo, naquele momento de tristeza, de deslocamento social, se lembrou e disse: disso eu vou me orgulhar. Eu exalo o bom cheiro de Cristo. Eu sou um livro, uma carta que Deus escreveu e enviou aos homens. Irmão, o que Deus quer é que você olhe para mim e consiga enxergá-lo. Que eu olhe para você e consiga enxergá-lo. Uma vez meu pai contou uma história. Ou ele fez uma ilustração que eu nunca me esqueci. Ele dizia que o mundo é como um grande rio poluído, que os peixes estão morrendo, sem sequer saber que estão sendo asfixiados pela sujeira que está nesse rio. Mas Deus é santo. Deus não pode encostar nessa sujeira. Mas os peixes precisam ser pescados. Então Deus é como a vara sobre o rio, sem encostar na água. E Jesus é a linha que desce do Pai, que entra na água. E o Espírito Santo é o anzol. Espamar a hora que ele pega, não solta mais. Só que os peixes não se interessam pelo anzol, que é o Espírito Santo. O peixe gosta de minhoca. E aqui está eu, irmão. Aqui estamos nós, belas minhocas rechonchudas, colocadas no anzol, para que os homens sejam atraídos até o anzol. E quando através de nós eles são atraídos pelo anzol, o Espírito Santo faz o seu trabalho, convence do pecado, a linha redentora tira esse peixe da podridão, e a vara que é Deus o liga até o céu. Somos nós, minhocas que exalam o bom cheiro de Cristo. Porque a gente é cheiroso por natureza? Não. Nós exalamos o bom cheiro de Cristo. O cheiro é dele. Não é inato em mim, é dele, eu adquiri. Eu, pecador, miserável, pobre, cego, nu, condenado ao inferno, cheirando podridão, na cruz do Calvário, eu tomei um banho de perfume, um banho de alvejante celeste, e eu saí da carniça, para exalar o mais precioso dos perfumes. Só que esse perfume não impregna na pele da gente, ele entra no nosso DNA, ele entra em cada molécula, ele atravessa camadas e superfícies, ele entra na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito. O cheiro que a gente adquiriu. A essência que faz a fragrância, e a fragrância que faz o perfume.
Bom, e nesse contexto de perfumes, tipos, apontando para Cristo, eu me lembro de um texto tão simples, é só um versículo, é só uma citação, no livro de Cantares, capítulo 2, versículo 1. Nesse contexto de tipologia, de apontamento, o livro dos Cânticos dos Cânticos pode ser entendido como uma canção de amor entre Cristo e a sua igreja, por exemplo. E o capítulo 2, o noivo começa a cantar dizendo: eu sou a rosa de Saron. Algumas tradições e traduções dizem tulipa, mas de qualquer forma era uma rosa. No vale de Saron, um vale fértil, muito florido, e ele diz: eu sou a rosa de Saron, essa flor preciosa. E flor a gente tende a tratar com tanto carinho. Primeiro porque flor é caro. Mas mesmo uma flor barata, quando eu namorava a pastora Valquíria, eu caminhava 5 quilômetros para ir ver ela. E eu, irmão, não tinha dinheiro para andar de bicicleta. Você acha que eu ia ter dinheiro para comprar flor? E eu passava nos arbustos que dava aquelas florzinhas roxinhas. Flor de dama da noite. Aquelas flores amarelas que parecem um copinho, que nasce em qualquer canto. Irmão, eu pegava aquela flor e levava para ela. E o olhinho dela brilhava. Porque flor é preciosa. Flor tem um símbolo forte. Está presente nos momentos mais importantes da vida. Alegra o ambiente. Nunca está errado presentear flor. Nasceu um filho, leva flor. Conseguiu um emprego novo, dá uma flor. Foi mandado embora do serviço, dá uma flor. Aniversário, dá flor. Na morte, coroa de flor. Flor está sempre presente, a gente trata bem a flor. É um símbolo de carinho, é um símbolo de afeto, é um símbolo de eu me importo, de eu me lembrei de você, de eu vejo em você as características dessa flor, a beleza, o perfume, o aroma, a delicadeza. E no livro de Cantares, poeticamente e profeticamente, eu vejo Jesus dizendo, através do escritor, do cantor, do poeta: eu sou a rosa de Saron. E sabe como que a rosa de Saron foi tratada? Não teve carinho para ela, não teve cuidado com ela. Na cruz ela foi despedaçada. Ela foi triturada. Ela foi moída. E ela escolheu passar por aquilo. Seja feita a tua vontade. Então, espontaneamente, a rosa enfrentou a cruz. Na cruz ela deu perdão aos seus algozes. Na cruz ela deu filho a uma mãe enlutada, e uma mãe a um discípulo que ficaria carente. Foi profundo, foi intenso. E na cruz aquela rosa doou tudo que tinha, tudo. A última gota de suor, a última gota de sangue, o último suspiro, tudo foi quebrantado.
rosa dilacerada, moída, pisada. Tem uma canção antiga, ela era antiga quando eu era novo, então imagina o quanto ela é antiga. E dizia que olhando esse mundo, ele viu uma grande multidão, andando sozinha, sem ter nada nas mãos. Então a sua vida foi rosa vermelha, cravada na cruz. E quem passou por ele sentiu compaixão. A rosa vermelha sangrando, esvaindo em dor, perdendo sua cor, sem respiração. Mas o seu perfume se apega nas mãos que a esmagou, e quem a feriu recebeu perdão. Irmão, a minha mão estava lá, a sua mão estava lá. Os pregos não era para ele, era para mim. Os açoites não era para ele, era para mim. A coroa de espinho não era para ele, era para mim. A condenação não era dele, era minha. A minha mão estava lá, moendo a rosa, despedaçando a rosa, apertando a rosa. Só que dentro da rosa tinha essência, tinha fragrância. E quando eu apertava a rosa para destruí-la, o perfume dela se apegava das minhas mãos. O cheiro dela transferia para mim. Oh, irmão, a gente olha para a cruz. Ah, é um veículo de morte, é um veículo de maldição. Mas por causa de Cristo a gente olha para a cruz. É um caminho de redenção, de perdão, de conserto, de salvação. Moeram a rosa, as pétalas, os caules, as folhas, nem espinho sobrou. Mas o cheiro permaneceu. A cruz vazia ainda tem aquele perfume, o túmulo vazio tem aquele perfume. A gente olha para o céu e ainda sente o perfume. A gente olha para dentro e ainda sente o perfume, porque esse perfume me transformou, mudou a minha essência, me fez ter novas fragrâncias, o que me possibilita transmitir às pessoas o bom perfume de Cristo. E eu acho tão incrível que se você pegar a rosa e tirar a essência da rosa, não vai ter mais pétala, não vai ter mais folha, não vai ter mais caule, não vai ter mais nada. Mas alguém vai passar e fazer cheiro de rosa. Quem faz umas receitas de doce aí, vou colocar uma essência de baunilha, não tem baunilha nenhuma. Mas alguém vai falar: nossa, que cheiro bom de baunilha.
Às vezes eu estou passando por uma rua e é um cheiro que me remete à infância, me remete a bons momentos da minha vida, que é a tal da dama da noite. Tem gente que não gosta, mas eu gosto, e eu não estou vendo a árvore, mas eu conheço esse cheiro. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo que, irmão, você escolheu uma vida honrosa, mas difícil, caminho estreito, a porta é pequena, tem lobo, tem cruz para carregar. Às vezes nós vamos chorar, nós vamos sequer ter palavras para dizer, exceto gemidos. Vamos esmagar as nossas pétalas, vão quebrar os nossos ramos, os nossos caules. Os nossos espinhos vão desaparecer. E às vezes a gente vai ficar preocupado com isso. Olha para mim, não tenho mais aparência de rosa. Olha para mim, não tenho mais textura de rosa. Olha para mim, não tem mais nada. Mas Deus vai estar assim: ai, que cheiro bom, cheiro do meu filho, cheiro de Cristo. Porque não é mais sobre o que a gente tem, é sobre o que a gente é sobre essência. E é por isso que Paulo está caminhando entre os desconhecidos, num momento desagradável da vida, mas de cabeça erguida, dizendo: eles podem não saber o meu nome, eles podem não conhecer a minha história, eles não podem conhecer a minha procedência, de onde eu vim, para onde eu vou. Talvez eles nunca se importem com isso, e não faz diferença. Mas uma coisa eles não vão ignorar: o cheiro de Cristo que está em mim, o perfume de Cristo, testificando aos homens o conhecimento do próprio Deus. Você pode se colocar de pé. Eu quero fazer uma oração com você. Quero que você coloque a mão no seu coração. Sinta ele bater aí. Está sentindo bater? Bom sinal, irmão. Tem vida, vida que segue. Tem um amanhã te esperando. Tem sonhos para realizar, tem projetos para ser colocado em prática. Então a mensagem que eu quero deixar para você, eu quero que você ore nesse sentido, é que você se preocupe um pouquinho menos com a textura da pétala, e se preocupe mais em preservar a essência. Amanhã, em nome de Jesus, lá no seu trabalho, o que vai fazer a diferença é a essência que você carrega. O que vai fazer diferença na sua família é a essência que você possui. O que vai fazer diferença nos seus projetos, nos seus objetivos, é a essência que você adquiriu do próprio Cristo. O resto é só consequência.
que entre todas as prioridades da vida, você perca pétalas, você perca caules, você perca folhas, mas que em nome de Jesus, você nunca perca a sua essência, porque ela custou tudo que ele tinha, custou o sangue, custou o céu, custou tudo. Preserve o que você tem de mais valioso, em nome de Jesus.